A prisão que você carrega quando pensa que é livre, eis a verdade da qual a maioria das pessoas foge. Você nunca está tão preso quanto quando acredita que suas emoções lhe pertencem. A maioria das pessoas vive em uma prisão sem paredes, sem guardas e sem portas. Elas vagam pela vida se congratulando com sua liberdade enquanto reagem a cordas invisíveis que nunca aprenderam a enxergar. Mudam de cidade, de parceiro ou parceira, de emprego, de identidade, mas o mesmo padrão se repete, cenário diferente. As mesmas correntes. A ilusão de autonomia encobrindo a realidade da obediência. Prisão é simples. Alguém define o clima emocional, você reage a ele. E no momento em que você reage, você perde. A influência sempre funcionou assim. Não com força, com atmosfera, com ritmo, com a modulação sutil do que você sente. A pessoa que molda seu clima interno não precisa lhe dar ordens. Ela só precisa ajustar a temperatura até que você se adapte. A maioria das pessoas pensa que está fazendo escolhas. Elas estão apenas reagindo. Verdadeiro jogo não se joga com palavras. Joga-se com a percepção. Os arquitetos invisíveis das suas respostas, toda a dinâmica social. Todo o relacionamento, toda a conversa é uma negociação de percepção. Voca pensa que está lidando com personalidades, mas está lidando com estratégias conscientes ou inconscientes. Você pensa que está lidando com honestidade, mas está lidando com sinalização. O que parece espontaneidade é muitas vezes instinto praticado. O que parece natural geralmente é um padrão aprendido. Os seres humanos não operam primeiramente pela lógica, eles operam pela gravidade emocional. A pessoa que compreende a gravidade emocional detém o poder. A pessoa que a ignora torna-se um satélite orbitando o centro de outra pessoa. Isso não é romântico. É estrutural. Ao longo da história, pensadores perceberam isso. Maquiavel, Nietzsche, Sun Tzu, todos descreveram o mesmo mecanismo. Quem controla a percepção controla a realidade. Quem molda o contexto emocional molda o comportamento. As pessoas julgam pelas aparências, interpretam a atmosfera mais do que a lógica e seguem os sentimentos muito antes de seguirem os princípios. Os seres humanos não são criaturas racionais em busca da verdade. São criaturas emocionais em busca de estabilidade, significado e validação. Quando alguém controla seu senso de estabilidade, significado ou validação, essa pessoa controla você. Desejo e arquitetura da atenção. As pessoas confundem intensidade com conexão, confundem imprevisibilidade com profundidade, confundem recompensa intermitente com destino. Atenção é o motor da atração. O mistério é o motor do foco. A imprevisibilidade é o motor do investimento emocional. Todos pensam que anseiam por honestidade e transparência. Na prática, se entediam com o que podem ver por completo. Os humanos querem o familiar envolto no desconhecido. Querem algo reconhecível, mas ligeiramente inalcançável. Querem respostas, mas perseguem as perguntas. É por isso que quem entende o ritmo vence. Não por manipulação, não por malícia. Compreendendo que a atenção segue a escassez, não a abundância. O previsível é seguro, mas raramente cativante. A clareza total mata o fascínio. Explicações em excesso matam a presença. Quanto mais você se explica, mais você reprime sua própria profundidade. Quanto mais você se justifica, mais você revela as falhas em sua própria estrutura. Quanto mais você reage, mais você abre mão da autonomia. As pessoas não perdem poder porque outros o tomam. Elas perdem poder porque o entregam na esperança de serem compreendidas. A cultura da revelação e a nova forma de fracoizar a cultura moderna glorifica a vulnerabilidade, a revelação, a transparência, mas sem discernimento. Isso se torna autoexposição sem propósito. Confissão se transforma em entretenimento, abertura emotional se torna conteúdo, autenticidade se torna performance. E a performance cria dependência de aplausos. Você sente alívio. O alívio cria apego. O apego cria cegueira. A cegueira gera obediência. Dependência não nasce da fraqueza. Ela nasce da crença de que outra pessoa é responsável pelo seu equilíbrio emocional. No momento em que você acredita que alguém pode te salvar, você se torna governável. Seu maior erro: confundir reatividade com conexão. A maioria das pessoas não carece de intensidade, elas carecem de equilíbrio. Elas se movem em direção a qualquer sinal emocional que prometa alívio ou validação. Elas se explicam, elas se justificam, elas buscam soluções. Elas tentam remediar o desconforto no instante em que ele surge. Elas têm pavor de serem incompreendidas, piedade de perder a aprovação, piedade de serem o vilão na história de outra pessoa. E esse pavor as torna previsíveis, a previsibilidade as torna controláveis. Quando alguém espera que você reaja, sua reação lhe dá poder. Quando alguém espera que você explique, sua explicação lhe dá influência.
Quando alguém espera que você busque algo, sua busca lhe dá estrutura. O poder nunca reside na demonstração emocional. Reside no limiar emocional, na sua capacidade de permanecer impassível quando a atmosfera muda. A psicologia do controle da atmosfera. A influência acontece nas sutilezas. Uma pausa, um atraso, uma mudança de tom, um silêncio que paira no ar, um momento de afastamento, um momento de calor, uma ausência oportuna, uma presença oportuna. Você sente, seu sistema nervoso responde antes que sua mente interprete. Isso não é manipulação. É a comunicação humana em sua forma mais primitiva. Pessoas que entendem a atmosfera entendem a influência. Pessoas que ignoram a atmosfera se tornam seus sujeitos. Você não é controlado pela pessoa que fala mais. Você é controlado pela pessoa cujo silêncio você sente mais. A transição da reatividade para a soberania há um ponto em que tudo muda. Acontece quando você para de se concentrar na emoção que alguém lhe transmite e começa a observar o padrão por trás dela. Quando você para de prestar atenção no que eles dizem e começa a prestar atenção no que eles testam. Quando você para de analisar as palavras deles e começa a analisar o ritmo. Quando você para de responder ao ritmo deles e começa a perceber que eles têm um. Este é o momento em que o feitiço se quebra. Seu olhar para de buscar aprovação. Sua mente para de tentar decodificar o significado. Suas emoções param de ser sua bússola. Você passa de participante a observador do éter. É analista de reativo, a estrategista. Clareza substitui o encantamento. A dinâmica desmorona porque não consegue sobreviver à análise. A ilusão depende da cegueira. O poder depende da reação. O controle depende da previsibilidade. Uma vez que você percebe o padrão perde sua força. A verdade proibida sobre o poder e a sociedade não quer pessoas que pensem assim. O jogo busca pessoas que participem, que reajam, que se revelem, que tentem provar seu valor, que sigam o roteiro da sensibilidade, sem questionar os mecanismos por trás dele. Por quê? Porque a ingenuidade emocional é lucrativa. O romantismo vende. A insegurança vende. Validação vende. Pessoas que precisam de aprovação gastam mais. Pessoas que precisam de afirmação obedecem mais facilmente. Pessoas que temem a solidão aceitam mais absurdos. A lucidez é uma ameaça porque não pode ser comercializada. Silêncio não pode ser monetizado. Autocontrole não pode ser manipulado. Uma pessoa que entende o jogo não pode ser coagida a jogá-lo. O verdadeiro campo de batalha não é entre as pessoas, mas dentro de você. O inimigo não é o outro. O inimigo é o seu instinto de abrir mão da sua autonomia em troca de conforto emocional no momento em que você precisa da segurança de alguém. Você lhe entrega a autoridade no momento em que você precisa da interpretação de alguém. Você lhe entrega a sua narrativa. No momento em que você precisa da atenção de alguém, você lhe entrega a sua energia. O poder não vem da dominação. O poder vem da autogestão. A pessoa que não consegue se controlar sempre será controlada pelos outros. A mente subirá. A verdadeira força não é a agressão, é a imperturbabilidade. A capacidade de permanecer centrado quando alguém tenta desestabilizá-lo. Capacidade de enxergar o padrão sem se tornar parte dele. Pessoa soberana não luta pelo controle. Ela simplesmente se recusa a ser controlada. Ela não discute, ela observa, ela não reage, ela responde com intenção, ela não explica, ela age. Ela deixa o silêncio carregar o peso daquilo que não precisa ser dito. Sua presença transforma o ambiente porque não se curva a ela. As pessoas a sentem, mesmo que não consigam expressá-la em palavras. É a autoridade silenciosa de quem se autogoverna. O fim do JUD, o jogo emocional, termina no momento em que você para de participar dele. Ele desmorona quando você deixa de buscar clareza, validação ou segurança. Ele se dissolve quando você para de depender da temperatura emocional externa. O poder não reside em controlar os outros. Reside em não ser controlado. A pessoa que atinge esse estado não precisa anunciá-lo. O silêncio anuncia por ela.